Boa noite a você. Se não sabe, estou aqui para te contar que nos últimos dias as bolsas lá fora subiam e a bolsa brasileira caía, e que hoje foi diferente. Nesta sexta-feira, a bolsa brasileira caiu junto das outras bolsas lá fora. Começa agora o seu saldo deste dia 22 de janeiro de 2021, em que o Ibovespa caiu 0,8%, acumulou na semana uma queda de 2,5%, voltou para a altura dos 117 mil pontos. E na tradicional mão contrária de dias de aversão ao risco, o dólar comercial ficou 3% mais caro no Brasil. Começa a próxima semana sendo vendido a R$ 5,48, o que está pegando para o mercado, é o que está pegando para todo brasileiro. Enquanto a vacinação engatinha, a pandemia está longe de engatinhar, já aprendeu a andar, está galgando alguns degraus, segue batendo recordes aqui no Brasil. Os números são preocupantes, a tendência da Covid-19, suas curvas é de alta essa tendência. Medidas de restrição têm sido necessárias em todo o país. Hoje, nessa sexta-feira, coroando uma semana de preocupações nessa seara, você deve ter acompanhado em São Paulo, de onde eu falo aqui com você, no centro financeiro do país, o centro econômico do país, mais medidas de restrição foram retomadas. Os números da doença são preocupantes. Para salvar vidas, será necessário, portanto, mais gente ficar trancada em casa. Isso tem um custo econômico. Ano passado a gente já viu qual é esse custo econômico, evidentemente, com todo mundo mais guardadinho em casa, a atividade econômica fica travada. E o que pega para o mercado no meio disso tudo é a expectativa da necessidade de mais auxílios emergenciais serem pagos. Tendência com a economia ficando parada e freando-se a retomada da economia brasileira, que já vinha desacelerando nos últimos meses. A gente viu ao longo da semana, dos últimos dias, alguns dados refletindo isso. Diante disso, essa necessidade surge, apesar da pressão forte que já sofreu no ano passado a dívida do governo. A trajetória de dívida está pressionada aqui no Brasil, investidores estão desconfiados que sabe-se lá o que vai acontecer com isso, né? Com essa trajetória de dívida, investidores ficam desconfiados que o governo passe pelos próximos tempos a enfrentar problemas para pagar suas contas, o que inclui você aí do outro lado, investidor de tesouro, investidor dos títulos públicos que ajudam a financiar os gastos do governo. Essa necessidade de auxílios, em paralelo a uma necessidade de conter gastos, é uma bomba se formando conforme a situação vai se agravando na economia brasileira, por força da pandemia, por força de uma lentidão que vai se desenhando para vacinação. Afinal de contas, temos disponíveis 11 milhões de doses, somos bem mais de 200 milhões de habitantes. Cada um de nós precisamos de 2 picadas no braço para ficarmos livres da pandemia. Tem pouca vacina, uma boa notícia que está chegando, né? Estava programado para chegar entre o fim da tarde e o começo da noite, mais 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, feitas lá na Índia depois de tanto impasse. Parece que agora vai. É bom, mas ainda é pouco. Como eu disse, é muita gente para vacinar aqui no país. Enquanto segue a pandemia, segue essa apreensão, com a maior delas em relação ao risco fiscal. É isso que o mercado acaba olhando, né, como consequência dessas causas todas que eu falei aqui para você. E para você entender o que pode vir a acontecer com os seus investimentos em renda variável, especialmente bolsa, mas também com câmbio, com juros futuros, né, renda fixa aí, né, mas está variando todo dia, evidentemente, a exigência de prêmios dos investidores. Te convido a acompanhar
na segunda-feira, o papo que eu vou levar com a Isabel Lemos. Ela é gestora de ações da Fator Administração de Recursos. Segunda-feira não, peraí, terça-feira. Segunda-feira é feriado aqui em São Paulo, vai ser na terça-feira, então, excepcionalmente. O papo que eu vou levar às 8h30 da manhã no nosso canal do Valor Invest no YouTube, no Twitter também, no Facebook, tem transmissão. Papo com a Isabel, que é gestora de ações da Fator. Papo com o Frederico Sampaio, que é diretor de renda variável da Franklin Templeton aqui no Brasil. Em meio a isso tudo, tem eleições na Câmara, auxílios emergenciais na boca dos principais candidatos tem trazido alguma apreensão no mercado. O discurso é mais ou menos parecido, de buscar sim respeitar o teto, ao mesmo tempo em que se admite a necessidade eventual de mais auxílios. É o que tem dito, é o que vinha já dizendo faz alguns dias o Baleia Rossi, que é o deputado apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na disputa, e é o que disse essa semana Arthur Lira, deputado apoiado pela base do governo e nominalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Também trouxe apreensão, é bom frisar aqui, muito embora essas decisões passem essencialmente pela Câmara, muito mais do que pelo Senado, trouxe alguma apreensão ao mercado e ajudou a puxar para cima a curva de juros aqui no Brasil. Palavras do Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, que é apoiado também pelo Planalto. Ele não foi tão comedido assim ao se falou que por um lado é importante olhar para o teto, mas que por outro lado premissas econômicas talvez tenham de ser sacrificadas e que, se eleito, ele vai já nos seus primeiros atos, caso assim seja eleito, presidente do Senado, tocar em frente a viabilidade de mais auxílios emergenciais, ainda que tenha que se sacrificar, segundo ele, algumas premissas econômicas. É nesse clima que vai começar a ser operado aqui o mercado financeiro nacional na terça-feira, feriado aqui em São Paulo na segunda-feira, e é sobre isso que eu te convido mais uma vez a bater um papo comigo, com a Isabel, com o Frederico, às 8h30 da manhã, no programa Abrindo os Trabalhos, sempre começando a abertura da nossa lojinha no valorinvest.com e a sua lojinha aí também do outro lado. Desejo a você que se cuide mais do que tudo para que continue com saúde. Para você que eventualmente foi visitado pelo vírus da Covid-19, esteja vendo esse vídeo ou conheça alguém, desejo pronta melhora e que esses dias passem logo. Você também prejudicado pela crise econômica, te convido a ficar com a gente no valorinvest.com para acompanhar também como cuidar bem do seu dinheiro, que eventualmente possa estar escasso aí do outro lado. Meu grande abraço, se cuide, use máscara, isso não passou, não acabou, a pandemia tá aí, não é brincadeira, e pelo andar da carruagem vai demorar para os nossos braços serem espetados pela Coronavac, Oxford, ou seja lá que vacina que pinte por aí. Até a próxima, até terça-feira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Grande abraço e tchau.